Seja bem-vindo ao canal Aurus Audiobook. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos fascinantes. Introdução. No centro místico da tradição esotérica ocidental, encontra-se a sabedoria angelical que forma os ensinamentos da verdadeira magia. Este livro é uma compilação de ensaios entrelaçados, escritos por dois ocultistas praticantes, com muitos anos de experiência no caminho. A obra investiga como essa tradição secreta, na magia ocidental, foi herdada de fontes persas, caldeias, canaanitas, egípcias, árabes, hebraicas e greco-romanas. E ainda, como essa tradição foi reprimida e perseguida pela Igreja ao longo dos séculos. Apesar dessa perseguição, ela foi preservada nos símbolos e crenças do cristianismo esotérico, gnosticismo, hermetismo, alquimia, magia medieval, cabala, tarô, mitos do Graal, lendas arturianas, maçonaria, rosacrucianismo e algumas formas de bruxaria tradicional. Buscando uma ampla variedade de fontes, o livro apresenta um panorama novo e exclusivo da magia e do ocultismo ocidental, a partir de uma perspectiva polêmica. Muitas áreas fascinantes da crença e praticada magia, até agora omitidas ou desprezadas pelos ocultistas das correntes predominantes, são redescobertas. A obra revela o simbolismo e o significado da antes proibida tradição oculta luciferiana a respeito dos vigias, os anjos caídos e do chamado Príncipe das Trevas, que é mostrado como sendo na realidade o Senhor da Luz. Trata-se também de uma coleção de fatos e tradições enigmáticas que esclarecem sobre várias personalidades na Bíblia judaico-cristã, cujas significâncias e identidades reais nos têm sido escondidas por séculos. Entre os tópicos tratados encontram-se as origens da angelologia, o culto aos Iasatas praticado pelos magos persas, o mito gnóstico dos Grigori ou anjos caídos, e as civilizações esquecidas das raças de gigantes em eras antediluvianas. Também são investigados os símbolos esotéricos no hermetismo e na maçonaria, que revelam a chave para a compreensão do fabuloso tema da gnose luciferiana. Outros capítulos se encarregam dos mistérios secretos do Graal, do templo do rei Salomão como santuário de uma deusa, da identidade real da rainha de Sabá, do rei sacerdote Melquisedeque, da verdade por trás do mito do Jardim do Éden e da queda, do lugar da deusa Lilith da Lua Negra na tradição luciferiana, dos reais segredos ocultos da linhagem sagrada de Jesus e Maria Madalena e da realidade espiritual por trás da adoração do deus bode Baphomet pelos heréticos cavaleiros templários. Este é um trabalho extremamente importante sobre um tema pouco conhecido ou tratado fora dos grupos fechados de sociedades secretas, ordens ocultas e covens tradicionais de magia. Ele trata de assuntos polêmicos, que são normalmente classificados como proibidos por muitos ocultistas tradicionais e seguidores do movimento da Nova Era. Mesmo assim, ao passo que entramos no século XXI e nos preparamos para saudar o nascimento da Era de Aquário, as informações neste livro tornam-se essenciais para o entendimento do que está acontecendo hoje no mundo e qual é o destino da raça humana. Mostra que nossa civilização moderna não é um produto de um fenômeno cultural aleatório, pois seu desenvolvimento vem sendo guiado e influenciado pelas inteligências celestiais que primeiro fizeram contato com os humanos na pré-história. Esses anjos educadores, como são chamados, ainda estão dispostos a ensinar e a guiar aqueles que percebem sua presença. Este livro possui alguns apêndices que oferecem práticas ritualísticas para aqueles interessados em estabelecer comunicação com as forças angelicais. Esta é uma obra pioneira que trata exclusivamente da gnose luciferiana e da magia angelical, que mostra os segredos reais dentro da tradição da magia ocidental. Fornece uma base importante e indispensável para o leitor aprofundar-se no reino divino dos anjos. Os autores gostariam de agradecer a Andrew Chumbley por sua contribuição ao capítulo 1 sobre os Yazidis, a artista canadense oculta e pagã. Jet, por sua ilustração Baphomet,
a H.C. Oliver, por sua ilustração da Nossa Dama da Rosa, e ao frade Ashton, pela permissão de incluir o material de sua série de artigos publicados na revista The Cauldron neste livro. Nigel Aldcroft, Jackson Michael Howard. Capítulo 1. As origens da magia angelical. Vocês deverão criar éons, mundos e céus, a fim de que os espíritos das esferas intelectuais possam vir e morar com vocês. Vocês deverão se tornar deuses, e deverão ver Deus dentro de vocês. Ele habitará em seu éon, do papiro de James Bruce. As origens da angelologia hebraica e dos cultos mágicos de adoração aos anjos no Oriente Médio revelam uma formação complexa de influências culturais persa-iranianas, egípcias, canaanitas e greco-romanas. Elas influenciaram o mundo religioso semita por canais históricos específicos. Na atual teologia cristã, o papel das hierarquias angelicais é praticamente esquecido. Apesar de sua presença constante por toda a arte ocidental e iconografia religiosa, elas não são mais consideradas de grande importância teológica. No movimento moderno da nova era, a existência de forças angelicais é admitida, mas apenas como figuras puras que pouco retratam o poder e a importância real dos anjos. É chegado o momento de reexaminar e restabelecer os antigos ensinamentos a respeito dessas sublimes entidades espirituais dentro do contexto da tradição oculta ocidental. Para que a real importância delas na prática da alta magia, a arte divina do mago, possa novamente ser evocada tanto experimentalmente quanto teoricamente. A alta magia dos anjos sintetiza um acervo considerável de conhecimento esotérico, ou gnose, que esclarece tanto sobre o passado misterioso da raça humana quanto sobre os potenciais místicos do nosso futuro, propagando indícios das potencialidades miraculosas que são manifestados nos mais altos níveis da consciência espiritual. As potências angelicais são as emanações mais antigas da mente divina, literalmente mensageiros da vontade celestial e encarnações divinas de sabedoria transcendental. Por esse motivo, a invocação dos anjos da luz pertence adequadamente ao mais alto nível de prática mágica, que é o campo da teurgia, obra de Deus, ou magia supercelestial. Antes de tentar interagir com as potências angelicais, seria desejável primeiro ter um panorama claro da origem histórica dessa tradição e as diferentes correntes das crenças tradicionais da sabedoria antiga que a alimentaram no passar dos milênios. Dessa maneira, um domínio sólido dos conceitos fundamentais da angelologia esotérica poderá ser alcançado. No Egito dos faraós, nós encontramos referência à classe de emissários divinos chamados de Urshu, ou vigias, um termo que, como veremos, é de grande significância, e a raça pré-dinástica de semideuses chamados de seguidores de Horus. Eles supostamente reinaram por milhares de anos antes do primeiro rei mortal. Lewis Spence, em seu livro Myths and Legends of Egypt, 1915, coloca-os junto dos Ashemu, dos Imemert, dos Utenu e dos Afa como seres que poderiam ser adequadamente descritos como angelicais. Os Shensueru eram imaginados como criadores da comitiva celestial do deus Horus na chamada Primeira Era antes do início da história. Os Aku, ou os exaltados, que habitam de forma oculta as estrelas incessantes do polo, estão estreitamente ligados à ordem mística dos Shensueru. Suas doutrinas de mistérios ancestrais provavelmente formam as bases dos níveis mais profundos da angelologia aramaica. Na mitologia do Egito Antigo, a Primeira Era, ou Era dos Deuses, ocorreu quando a civilização foi estabelecida pela primeira vez no delta do Nilo. Textos escritos em hieróglifos nas paredes do templo de Edfu, entre Luxor e Assuan, referem-se à Primeira Era e aos deuses antigos, que foram os civilizadores e serviram como modelos culturais para os primeiros humanos primitivos neste planeta. Os textos mencionam explicitamente os 7 sábios ou 7 deuses, os 7 arcanjos, que foram responsáveis por erguer os primeiros templos, e particularmente, o templo principal conhecido como a Casa de Deus. Conta-se que originalmente os 7 deuses antigos vieram de uma ilha conhecida apenas como a terra natal dos antigos, que havia sido destruída em uma enchente. Esses seres eram conhecidos por diversos nomes, como os deuses construtores, os senhores ou antigos e os senhores da luz. A função primordial deles parece ter sido a de guardiões do conhecimento antigo do passado distante e sua transmissão para as gerações do presente e do futuro.
Algumas tradições ocultas também alegam que as primeiras deusas e deuses do Egito dinástico eram visitantes de uma ilha destruída por um cataclisma. Muitos ocultistas consideram que essa ilha seja a mesma que o lendário continente perdido da Atlântida, cuja existência ainda é intensamente debatida. Dizem que as primeiras divindades, Osíris e Ísis, governaram o Egito antigo em forma humana e trouxeram com eles os elementos da civilização, inclusive a agricultura. De acordo com os registros de Hermes Trismegisto, datados entre os séculos e a terceira, o casal divino trouxe a divina religião à humanidade e parou com a selvageria da matança mútua. Eles estabeleceram ritos de adoração em concordância com os poderes sagrados do céu e tornaram-se legisladores da humanidade. Dizem que o mago e escriba da corte deles, Toto, o deus da sabedoria, com cabeça de Ibis, introduziu a escrita, a matemática, o registro do tempo e a astronomia aos egípcios. Essa tradição foi ensinada dentro do grupo conhecido como a Ordem da Estrela da Manhã, fundada pela falecida astróloga, taróloga e maga Madeline Montalba nos anos de 1950. Esse grupo era baseado em uma mistura de mito egípcio, magia angelical medieval e filosofia luciferiana. Montalba ensinava aos seus alunos que os deuses egípcios eram formas adotadas pelos anjos educadores ou regentes planetários que ocasionalmente se materializavam na Terra para ajudar a evolução física e espiritual da raça humana. Longe de ser uma forma primitiva e atávica de adoração, a representação das divindades egípcias com cabeças de animais era uma ferramenta de ensino usada pelos sacerdotes do templo para explicar as características e atributos de cada um dos deuses. Por exemplo, o Ibis passa sua vida nos banhados do rio procurando comida com seu longo bico. Isso simbolizava o ato de coletar e organizar os fragmentos de sabedoria e conhecimento por Toto. Da mesma forma, o chacal vagava por entre as tumbas na busca de comida, e Anubis, com máscara de chacal, era o deus que guiava os mortos para o mundo subterrâneo. Em Abidos, o deus Osíris era venerado como o líder dos 7 sábios ou 7 construtores. Cada um deles ostentava em suas coroas o símbolo de Uraeus ou cobra egípcia pronta para dar o bote. Isso representava o fogo cósmico trazido dos céus para a terra pelos deuses antigos. Osíris é associado tanto com o arcanjo solar Miguel quanto com o deus persa do fogo e da luz Hormuz. Na tradição luciferiana, no entanto, Osíris é um dos avatares do arcanjo conhecido como o portador da luz, que, como Azazel, liderou a rebelião dos anjos caídos ou vigias durante a guerra no céu. Apesar de nossas tradições de magia sobre seres angelicais terem suas origens principalmente nas escrituras hebraicas, como nós veremos frequentemente em referências neste livro, tem sido amplamente admitido o fato de que a tradição judaica em relação a essas entidades foi muito expandida e enriquecida durante e após o período de cativeiro na Babilônia. Isso ocorreu quando eles foram apresentados às complexas magias astrológicas estelares da antiga Mesopotâmia. Quando Ciro, o Aquemênida, o Shah da Pérsia, acabou com o exílio dos judeus na Babilônia, a religião hebraica começou a assimilar muitas características da espiritualidade dos magos do Irã. O conhecimento da maioria das pessoas sobre os magos provém de breves referências no Novo Testamento aos 3 homens sábios ou astrólogos que visitaram e prestaram homenagens ao menino Jesus. Eles são às vezes descritos como os 3 magos e dizem que eles seguiram a estrela no Oriente a partir da Pérsia, atualmente Irã. No primeiro evangelho apócrifo sobre a infância de Jesus Cristo, um dos muitos textos excluídos da Bíblia, é dito que os 3 homens sábios vieram a Jerusalém à procura de Jesus por causa da profecia dita pelo adorador do fogo Zoroastro sobre o nascimento de um novo Messias. O evangelho também menciona que, após terem feito suas ofertas ao menino, os magos, de acordo com o costume no país deles, fizeram um fogo e o adoraram. Eles então fizeram uma oferta sacrificatória das faixas que envolviam o menino ao fogo que eles criaram. Essas ofertas provam que os 3 homens sábios eram magos ou seguidores do zoroastrismo, ou até uma forma mais antiga de adoração do fogo persa. Outra tradição alega que eles eram cainitas, ou povo do fogo, descendente de Caim do Velho Testamento. O conceito judaico de arcanjos, em particular, passou por um florescimento radical durante os anos pós-exílio, ao passo que os sábios hebreus absorviam as antigas ideias mais deístas dos magos. Essas ideias diziam respeito aos seres divinos conhecidos como a Mecha Senta, os imortais beneficentes e os emissários celestiais chamados de Yazatas nas tradições persas, parecidos com os Yajata da Índia. Nos Amesha Senta,
podemos compreender as divindades antigas do panteão indo-iraniano, os símbolos divinos que exerceram uma influência profunda sobre o desenvolvimento da angelologia judaica. Até mesmo os nomes hebraicos dos arcanjos, como Gabriel, poder de Deus, e Rafael, cura de Deus, são originados dos padrões formalistas iranianos que descrevem as diversas emanações da divindade suprema. Eles mostram grandes afinidades com os imortais beneficentes, cujo culto predominou em todo o Império Persa aproximadamente 1000 anos antes da Era Comum. Reformas zoroastristas reinterpretaram os deuses e as deusas da Pérsia por meio de linhas místico-filosóficas, dando origem à visão dos Ameshasenta, os arcanjos da religião mais deísta. O anjo hebraico reuniu a crença persa dos imortais beneficentes com as divindades planetárias e astrológicas que eles encontraram nas culturas assírias e babilônicas, uma fusão que deu origem à única angelologia judaica, com seus aspectos simbólicos complexos e suas classificações cosmológicas. A sequência canônica dos Ameshasenta dada na literatura zoroastrista claramente provém do antigo panteão mago. Em sua ordem correta, eles estão listados como 1. Vorumaná, boa-mente, também chamado de Baman, que imperava sobre o gado e os animais domésticos, um ser com ressonâncias mitraístas. 2. Ashavasita, verdade suprema ou Arbidiaste, a personificação do fogo. E Rata, a ordem cósmica ou a divina disposição do universo. Também ligada à figura indiana de Vasosha, um dos 7 rishis, grandes espíritos, da constelação Ursa Maior. 3. Kshatravairya, primoroso domínio, ou Charivir, o senhor dos metais e da casta de guerreiros. 4. Sentarmaiti, pensamento benigno, ou Sipendarmit, o anjo feminino da terra, a quem o escritor clássico Plutarco identificou como Sofia ou sabedoria. 5. Aorvatata, perfeição, totalidade, ou cordada, a personificação das águas salutares ligada às divindades aquáticas femininas dos indo-iranianos. 6. Amerita, imortalidade, ou mordade, que tem domínio sobre as plantas, especialmente a ambrosia, e imortalidade obtida do fermento da planta mística Oma, a também conhecida erva branca do paraíso. Esses imortais beneficentes representam as emanações hipostáticas da divindade suprema Ahura Mazda sobre os diversos níveis da realidade cósmica, do reino empírio do fogo cósmico até os elementos da terra, água e vegetação. Eles são os emissários elevados e onipotentes da mente e da vontade divina. Associados a esses seres, e os próximos em precedência a eles na hierarquia espiritual, estavam os Yazatas, que eram o alvo das oferendas ritualísticas no período mais remoto das culturas persa-iranianas. Eles eram anjos cuja presença permeou toda a criação, sendo agradados com oferendas de fogo sacrificatório por toda a Pérsia. O principal deles era Ahura Mazda, o primeiro Yazata celestial. A Yazata da terra Exânia, comparável com a deusa russo-eslava Mati-Sirazema, ou Mãe Terra Úmida. Na terra, o mago iniciado era respeitado como um Yazata terrestre, e o mais notável entre estes era o próprio Zoroastro. O Yazata mercurial, chamado de Tir, tomou-se mais tarde ao anjo hebraico Tiriel na angelologia de Israel. A influência dos magos sobre as culturas do Oriente Médio e suas angelologias foi difundida muito além do que apenas aos hebreus. Os adoradores de anjos sabeus, do egípcio SBA, que significa Deus estrelar ou professor estrelar, e os Yazidis também ficaram profundamente gratos às filosofias místicas da Pérsia. Yazidi, nome comum do povo tribal indígena no Kurdistão, norte do Iraque, na Síria e no sul da Rússia, deriva da palavra Yazd, ou anjo, derivada da palavra persa Yazata. Yazidi significa literalmente o povo do anjo, especificamente Melek Occult, o grande anjo. O mito deles de fundação tribal descreve uma genealogia que se origina nos anjos caídos que se casaram com o gênero humano, e a religião deles é quase que totalmente dedicada à veneração desses reis espirituais celestiais. Yazid é o nome do primeiro da linhagem deles, o lendário fundador da religião Yazidi, e é associado com o próprio poder divino. Um significado alternativo de Yazid é Azed, ou Deus, enquanto Yazid equivale ao diabo. De acordo com a escritura yazídica, chamada de o Livro Negro, os 7 cheques da religião deles eram encarnações dos arcanjos criados e enviados ao universo por Deus.
Sabeu parece ter sido um termo geral usado pelo Islã para descrever hermetistas árabes não muçulmanos e adoradores de anjos da antiga cidade de Harã na Mesopotâmia, as civilizações pagãs de Sabá, a terra bíblica de Sabá, na parte sul da Arábia, e os centros antigos e cheios de templos das grandes religiões estelares na Ásia, cujas chamas sagradas estiveram a serviço dos sacerdotes magos do reino por várias eras. Os yazidis têm um histórico longo de perseguição por muçulmanos ortodoxos, que dizem que eles são heréticos e adoradores do diabo. Eles afirmam que o fundador da tribo foi Yazid ou Yazid ben Muqiyya, um homem santo que se recusou a aceitar os ensinamentos de Maomé e se afastou para fundar sua própria seita islâmica herética. Outra teoria declara que os yazidis são uma ramificação da herética seita cristã conhecida como os nestorianos, que se desprenderam da Igreja Católica Romana em seus primórdios. No nestorianismo, existiam dois Cristos, um humano e um divino, e, por causa desse doutrinamento blasfemo, eles foram expulsos de Bizâncio, Istambul. No século V d.C., missionários nestorianos viajaram para o Oriente. Por volta do século VII, eles haviam chegado à Índia e à China, onde fixaram comunidades religiosas. A tradição cristã nestoriana herética incorporou o uso da doutrina mágica, que supostamente foi dada a Adão pelos anjos e transmitida ao rei Salomão. Acredita-se que hoje existam por volta de 10.000 cristãos nestorianos vivendo em campos de refugiados sírios perto da fronteira com o Iraque. Seus vizinhos próximos são os 2.000 yazidis que fugiram da perseguição dos iraquianos no Kurdistão após a Guerra do Golfo. Dizem que os sacerdotes nestorianos e yazidis compartilham os dias de festividades entre si. Especialistas ocidentais em religiões do Oriente Médio acreditam que a Pérsia Antiga foi a origem das crenças dos yazidis, porque as práticas e doutrinas da seita possuem elementos do zoroastrismo. Eles também conservaram, ou adotaram, práticas que antecedem ao islamismo, como a adoração do sol e da lua, a reverência de poços sagrados e a santidade de pedras e árvores. Eles acreditam que a água de um poço sagrado tem poderes mágicos de cura e purificação. Árvores e pedras também eram consultadas como oráculos, pois eles acreditavam que espíritos habitavam nelas. Como vimos, conexões foram estabelecidas entre os antigos adoradores de estrelas sabeus, que dizem ter suas origens em Noé e Abraão de Ur, e os yazidis. Os sabeus eram profundamente envolvidos com a crença estelar e veneravam os anjos que governavam os 7 planetas clássicos. Uma crença em especial dos sabeus pode ter influenciado tanto a angelologia dos yazidis quanto a dos hebreus. Eles acreditavam que o Criador era um em essência, mas que se manifestava em várias formas. Ele habitava em cada um dos 7 planetas e era representado por um arcanjo. Pelo fato de o corpo humano, em seu estado de perfeição, ser considerado um templo para o espírito, eles acreditavam que a força divina poderia ser encontrada nos corações dos bons. Eles também acreditavam que o Deus do universo, o Ser Supremo, era inteiramente bom. O mal para eles foi um acidente cósmico que corrompeu a humanidade. Diferentemente de esquemas dualistas de fé e crenças que surgiram depois, eles não acreditavam que o mal era um princípio distinto, separado do ente supremo, agindo constantemente em oposição a ele. Escrevendo sobre as crenças dos yazidis na atualidade, o escritor viajante William Dalrymple as descreveu como uma religião rara e esotérica, provavelmente uma ramificação de alguma seita herética, cristã gnóstico ou muçulmana. Os yazidis acreditam que Lúcifer, Siku, tendo apagado as chamas do inferno com as lágrimas de sua penitência, foi perdoado por Deus e empossado novamente como anjo comandante. Agora conhecido como Melek Taus, o anjo pavão, supervisiona a rotação diária do mundo. Isia Joseph, escrevendo aproximadamente 80 anos antes, disse: a religião atual dos yazidis é um sincretismo que as religiões muçulmanas, cristas, mais heréticas do que ortodoxas, pagãs e quem sabe até as persas ajudaram a construir. Os yazidis ganharam consistência social e religiosa como um grupo organizado e estruturado apenas no século XII, sob a direção e o controle do Sheikh Adin Ben Muzaffir, um famoso mestre sufi. Eles então se tomaram o povo do livro porque, à parte de aceitar uma estrutura islâmica, o Sheikh alegou que havia recebido o texto de um livro sagrado chamado de Kilab al-Jiva diretamente do próprio anjo pavão. No entanto, os yazidis sempre conseguiram sobreviver apesar da perseguição religiosa porque sempre aceitaram a conversão para as crenças ortodoxas dos países em que viveram.
Apesar dessa aparente obediência ao cristianismo e ao islamismo, a essência da fé deles é secreta e, quando livre dessas aparências que escondem essa essência, ela compartilha da gnose transmitida por uma fonte anterior ao ponto de vista histórico. Os yazidis acreditam que o Ser Supremo, o Criador cósmico ou Deus do Universo, passou o trabalho de criar a vida na Terra aos 7 deuses menores ou anjos. De acordo com a crença deles, Deus pode ter se eximido da tarefa de criação ou ido embora para criar novos universos. Deus, para eles, é um ser transcendental que tem pouco ou nada a ver com a humanidade. De acordo com eles, aquele que governa a nossa parte do universo é Meleque Taus ou Azazel, o anjo pavão, que é o Senhor do mundo. Ele é a fonte da revelação divina, o controlador da vida e da morte e o líder dos outros anjos que controlam os 7 planetas. Embora o principal objeto de adoração deles seja Meleque Taus e as 7 potências angelicais, eles também veneram seu lendário fundador Yazid, Sheikh Adin e diversos santos sufis. Entre os últimos, podemos encontrar o mártir Sufi Al-Alá, do século XII, que foi crucificado por heresia. Al-Alá disse que seguia uma doutrina esotérica que poderia ser ligada diretamente ao deus grego Hermes, a Pitágoras e aos magos zoroastristas. Os yazidis também têm uma lenda acerca do dilúvio, como descrito no Velho Testamento. Na verdade, eles reivindicam descendência de Noé, portanto, da linhagem de Caim, que se origina nos anjos caídos. Meleque Taus é descrito na mitologia yazidi como aquele que desobedeceu a Deus por se recusar a adorar Adão. Na versão cristã desse mito em particular, Lúcifer é aquele que se recusa a curvar-se perante a criação de Deus. Ele questiona a Deus. Por que você me força? Eu não vou adorar alguém que é mais novo do que eu. Eu sou mais velho que ele é que deve me adorar. No entanto, Miguel curva-se perante a criação de Deus, e Lúcifer é expulso do céu pelo seu ato de rebeldia. Na versão yazidi, o anjo pavão diz que adorará a Deus, mas não a sua criação. Os yazidis também possuem uma história diferente de Adão e Eva. Na versão deles, o arcanjo Gabriel criou Eva a partir da omoplata de Adão, ou de sua axila. No início, tudo estava bem, mas o primeiro homem e a primeira mulher começaram a discutir sobre quem seria o progenitor da raça humana. Adão depositou seu sêmen em um vaso de cerâmica e Eva colocou parte de sua menstruação em outro. Eles fecharam os vasos e esperaram por 9 meses. Quando eles abriram os vasos, aquele que pertencia a Eva tinha apenas pó e vermes em putrefação. No entanto, o vaso de Adão tinha bebês gêmeos, homem e mulher, que foram os ancestrais dos yazidis. Após essa experimentação e nascimento de proveta, Adão e Eva tiveram uma relação sexual e mais 2 bebês, homem e mulher, que foram os primeiros ancestrais dos cristãos e dos judeus. Meleque Taus então desceu à terra e, enquanto a raça humana crescia em número, ele nomeou seus próprios reis ungidos para governar os yazidis. Esses reis foram os detentores antigos do trono e da coroa do pavão. A última pessoa a ser coroada no trono do pavão foi o Shah da Pérsia, antes de ele ser destronado em um golpe islâmico na década de 1980. A tradição sufi tem um mito que diz que, quando a luz foi criada e contemplada pela primeira vez, tinha a forma de um pavão. O pássaro é, portanto, um símbolo da beleza da majestade divina. É um símbolo dos processos alquímicos de transmutação e os estágios de desenvolvimento na consciência daquele que procura. As cores do arco-íris em cada pena simbolizam as calas ou cores dos raios da corrente mágica. Nos rituais dos yazidis, o Meleque Taus é representado pela imagem de um pavão. Ela é afixada no topo de um castiçal com 7 braços chamado de sanjak. Ele pode ser facilmente desmontado quando não está sendo usado e colocado em uma bolsa para transporte. Quando montado para uso ritual, vários jarros de água são colocados perto dele. A água no jarro supostamente irá ficar energizada por esse contato próximo com a imagem do anjo pavão. Durante as cerimônias, essa água é tomada pelos doentes e idosos, pois eles acreditam que ela tem poderes curativos. Outra prática ritual importante para os yazidis é adorar o sol nascente a cada manhã e orar para a estrela polar. Em seu romance A Sacerdotisa do Mar, a ocultista Dion Fortune descreve o ritual mágico do fogo de Azrael. Ele envolve a queima de galhos de cedro, sândalo e junípero. Azrael é então invocado como o anjo das portas para permitir o acesso a visões de vidas passadas ou ver além no passado. No romance,
O personagem Wilfred tem uma visão do Oriente Médio antigo e diz: Eu cheguei a uma terra onde as pessoas veneram as estrelas. Para elas, a estrela polar é sagrada como o centro do céu. O deus deles é o senhor deste mundo, o anjo pavão. Outro ritual importante dos yazidis consiste em realizar voltas reversas ou em sentido anti-horário em torno de uma pedra especial. Esse ritual pode ser relacionado com a reverência mostrada pelos muçulmanos para com a Pedra Negra em Meca, começado pelo Sheikh al-Alá, ou pode ser o reconhecimento do Axis Mundi ou pilar do mundo ligado à estrela polar e encontrado em culturas pagãs no mundo inteiro. Como vimos anteriormente, pedras comuns também eram usadas pelos yazidis como pedras de oráculo, com base em uma crença animista em espíritos da natureza. Os yazidis eram predominantemente vegetarianos e pacifistas que acreditavam em reencarnação. Se uma pessoa for julgada após a morte pelos anjos como alguém que foi bom durante sua vida, renascerá como um ser humano. Se ela for julgada como alguém que foi perverso durante a vida, poderá ser punida e renascerá em forma animal. Em tais casos, a pessoa poderá passar por diversas vidas como um animal antes de poder reencarnar como um humano. Curtiu esse conteúdo? Então clique no link na descrição e garanta agora o audiobook completo para se aprofundar ainda mais nessa jornada. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com quem vai curtir também.